Bom, pessoal, vamos ao nosso último tópico da aula de inspeção antemortem, falar sobre abate normal. Quais são os critérios para a realização do abate normal? O primeiro critério é em relação ao abate humanitário. Somente é permitido o abate de animais com emprego de métodos humanitários. E métodos humanitários envolvem a insensibilização dos animais previamente à etapa de sangria. A insensibilização, ela é determinada por critérios técnicos e está relacionada com a espécie animal que será abatida. Qual metodologia eu vou utilizar? Relacionada à espécie. Isso será estabelecida por normas complementares, né? E como eu falei, o abate, né, é realizado pela sangria e deve ser precedida pela insensibilização. Os métodos empregados para cada espécie animal serão estabelecidos por normas complementares e nós vamos ver cada um dos métodos em aulas específicas de abate. Então, para bovino, para suíno, para ave, nas suas aulas específicas. O abate religioso normalmente não emprega um método de insensibilização. Ele é feito por jugulação cruenta. O que é isso, jugulação cruenta? É realizada a sangria sem insensibilização prévia. Isso é permitido? Então, é facultado o abate de animais de acordo com esses preceitos religiosos, sem a insensibilização prévia, desde que os produtos sejam total ou parcialmente destinados ao consumo por comunidade religiosa que os requeira, ou ao comércio internacional que faça essa exigência. Tá? Então, ali eu coloquei para vocês uma figura, né, na verdade, um rótulo de carne kosher ou kasher, que é um tipo de alimento em que se faz essa exigência. A comunidade que consome esse tipo de carne, tipo de alimento, exige que o animal seja abatido pela jugulação cruenta, que não é simplesmente o abate do animal sem a prévia insensibilização. Exige todo um ritual religioso para que se faça o abate desses animais, ok? Uma das etapas do abate normal, aqui a gente, só relembrando, estamos falando da legislação relacionada ao RISPOA e estamos falando do abate normal de uma forma genérica, tá? Não vou abordar todas as etapas e nem todas as etapas de cada uma das espécies, somente o que é abordado no RISPOA. Então, no artigo 118 do RISPOA, relaciona que a evisceração deve ser realizada em local em que se permita o pronto exame das vísceras, de forma que não ocorra contaminação. Então, falamos de inspeção antemortem, mas eu estou relacionando com inspeção pós-mortem. Isso está abordado no abate dos animais. Não estou falando só de inspeção antemortem, porque a aula também é de abate. A inspeção antemortem, ela deve e tem que ser associada à inspeção pós-mortem. Por quê? Os achados da inspeção antemortem, somados aos achados da inspeção pós-mortem, definem qual é o critério, qual é o julgamento a ser feito da carcaça do animal e qual o destino que essa carne terá, se ela pode ser destinada ou não ao consumo humano. E a inspeção pós-mortem se baseia na avaliação de todas as carcaças dos animais abatidos. São avaliadas as carcaças, os órgãos e as vísceras desses animais. As vísceras devem ser removidas, que é o processo de evisceração. E, logo que elas são removidas, devem ser avaliadas, e sem que haja contaminação. Essa contaminação, ela causaria tanto um impacto, ela dificultaria a inspeção e também impossibilitaria o consumo dessas vísceras, porque várias vísceras são consumidas pelo homem,
tá? Exemplo, o fígado bovino. Deve ser mantida a correspondência entre as carcaças, as partes da carcaça e suas respectivas vísceras até o final do exame pós-mortem. Como o exame pós-mortem se baseia na associação dos achados pós-mortem das vísceras, órgãos e carcaça, eu preciso manter essa correspondência. Eu preciso saber que determinada víscera veio de determinada carcaça, porque senão eu não consigo chegar a um diagnóstico de qual problema o animal teve, se eu não souber que aquelas vísceras vieram daquela carcaça, tá? Então, eu preciso manter essa correspondência até o final da inspeção pós-mortem. E é de responsabilidade do estabelecimento a manutenção dessa correlação entre carcaças e vísceras e o sincronismo entre essas linhas de inspeção. Então, o RISPOL ele não estabelece como deve ser feita essa correspondência, mas estabelece que a responsabilidade de manter essa correspondência é do estabelecimento. Então, aqui eu coloquei uma foto de uma evisceração de um bovino, né? Essa evisceração é feita com a carcaça de pendurada, e aqui existe a mesa de evisceração. Então, logo que a carcaça, que as vísceras são removidas, ela cai numa mesa de vísceras, onde é realizada a inspeção, e existe um sincronismo entre essa nória, a carcaça e a víscera. Então, à medida que a carcaça caminha, a mesa também caminha. Então, eu sei que a víscera que está aqui embaixo é a mesma da carcaça, ok? E é proibida a realização de operações de toalete antes do término do exame pós-mortem. As operações de toalete são aquelas operações destinadas à remoção de algumas partes da carcaça. Remoção de algumas pequenas contusões, remoção de gordura excessiva para melhorar o aspecto visual da carcaça, a fim de melhorar a sua comercialização. Só que essa toalete, ela pode mascarar algumas lesões. Portanto, é proibida as operações de toalete antes do final do exame pós-mortem. E em relação à insuflação, é permitida a insuflação como método auxiliar no processo tecnológico de esfola e desossa, desde que previamente aprovado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E o ar utilizado para insuflação deve ser purificado para garantir a garantia física, química e microbiológica. Porque se eu estou introduzindo ar que tem alguma contaminação, seja ela física, química e principalmente microbiológica, se esse ar não é puro, eu estou contaminando o meu produto final, que é a carne. E para atender a preceitos religiosos, mais uma vez, a insuflação dos pulmões é permitida, se isso for uma exigência, né, desses preceitos religiosos. E em relação ao resfriamento, que corresponde à última etapa do nosso processo de abate, o RISPOL estabelece que as carcaças, partes da carcaça, órgãos e as vísceras devem ser previamente resfriadas ou congeladas antes de serem armazenadas em câmaras frigoríficas, onde já existem outras matérias-primas. Por que isso é estabelecido? A gente sabe que o processo de abate ele é muito rápido e a carcaça obtida ao final do processo de abate está quente. E essa temperatura vai depender da espécie que a gente está abatendo. Já que essa carcaça está quente, se nós colocarmos essa carcaça em uma câmara frigorífica, juntamente com matérias-primas que já estão resfriadas, vamos causar uma oscilação de temperatura nas câmaras. Então, isso é proibido. Então, somente é permitida se elas forem previamente refrigeradas. Então, elas terão
à mesma temperatura. Portanto, carcaças, órgãos e vísceras previamente resfriadas, elas podem ser colocadas onde já existem matérias-primas, tá? No processo de resfriamento pelo ar, as carcaças ou as partes das carcaças devem ser penduradas em câmaras frigoríficas. Então, aqui está uma foto mostrando as carcaças, elas são resfriadas, dependuradas. E como é feito? De modo que haja espaço entre as peças e as paredes, entre as peças, entre as paredes, entre as colunas e o piso. Então, as carcaças, elas são dependuradas, mas precisa haver um espaço para a circulação do ar. O ar frio precisa circular em todo o contorno da carcaça. Então, tem que haver um espaço entre parede, entre as carcaças, coluna. Porque se não houver circulação de ar, não há troca de calor e não há resfriamento correto dessa carcaça. Importantíssimo, é proibido depositar carcaças e produtos diretamente no piso. Tanto diretamente no piso, quanto também dependurar as carcaças de forma que elas tenham contato com o piso. Em relação à interrupção do abate, quando forem identificadas deficiências no curso do abate, ou sempre que necessário, o CIF pode determinar a interrupção do abate ou redução da sua velocidade. Então, o abate, ele é programado para uma determinada velocidade. E essa velocidade de abate ainda está atrelada à capacidade de abate do frigorífico. Por ocasião da construção do frigorífico, do projeto, da sua liberação, ele tem uma capacidade de abate e a capacidade de abate determina a velocidade. No entanto, determinadas deficiências, determinados procedimentos, determinadas doenças verificadas no antemortem, determinadas suspeitas, podem fazer com que o CIF reduza essa capacidade de abate, a sua capacidade, sua velocidade de abate. Por exemplo, o veterinário observou que existe uma doença infectocontagiosa, uma suspeita, que necessita de um exame pós-mortem, uma verificação de lesões mais minuciosa. Então, é necessário reduzir aquela velocidade de abate, tá? Ou em outras condições. Em relação à desinfecção, o CIF deve verificar o cumprimento dos procedimentos de desinfecção de dependências e equipamentos na ocorrência de doenças infectocontagiosas, para evitar contaminações cruzadas. Então, nós já dissemos que no caso de doenças infectocontagiosas, os animais serão abatidos em separado, ao final do abate, com o objetivo de reduzir as contaminações das instalações, dos equipamentos, dos funcionários. Mesmo assim, essas instalações devem passar, equipamentos, por uma desinfecção e uma desinfecção minuciosa e sempre relacionada com a suspeita da doença infectocontagiosa. E cabe ao CIF verificar o cumprimento dessa desinfecção. Então, vamos fechar a nossa aula abordando o que vimos até agora. Desde a recepção dos animais, a inspeção antemortem. Então, quando os animais chegam ao estabelecimento, eles devem ser recebidos, eles devem ser desembarcados. Existem duas condições. Em caminhão não lacrado, que é a condição mais rotineira, são os animais produzidos, né, lá no sistema de produção, destinados ao abate. Esses animais serão recebidos pelo estabelecimento e basta apenas que o CIF seja comunicado. Então, conhecimento do CIF. E existem alguns animais que são abatidos por condições sanitárias. Então, eles são transportados em caminhão lacrado e, para o recebimento no estabelecimento,
é necessário que o representante competente do CIF esteja presente. Esses animais, logo após serem recebidos, no tempo o menor tempo possível, eles devem passar pela inspeção antemortem. A inspeção antemortem, se não forem determinadas se não forem observadas nenhuma alteração de comportamento, nenhuma alteração visual perceptível, esses animais serão destinados ao abate normal. Se houver algum caso suspeito, os animais serão isolados. Um animal ou todo o lote relacionado àquele animal suspeito. Os animais isolados, ou o lote de animais isolado, serão submetidos à avaliação. Essa avaliação compreende o exame clínico, que é realizado pelo auditor fiscal federal com formação em medicina veterinária. Os animais, após serem avaliados pelo médico veterinário, poderão ser abatidos em separado no abate de emergência. Ou serão condenados. No caso de serem condenados na inspeção antemortem, eles serão necropsiados. Bom, terminamos assim o nosso bloco e a nossa aula relacionada ao assunto.